Bem, irmãos, nós vamos começar com muita alegria. Aí dá tempo de comprar o livro, né, pastor? Dá tempo de comprar o livro. Eu vou passar uma lista aí no culto hoje. E aí, se você quiser o livro, eu faço uma encomenda aí, você pode acompanhar. É um excelente material, eu estou dizendo do panorama bíblico, para que você tenha em casa, para você consultar, às vezes você precisa tirar alguma dúvida, esse livro é muito bom. Falando em livro, eu vou estar sempre trazendo algumas... Como é escola bíblica, nós vamos ter temas bíblicos, é claro. Eu quero dar 2 sugestões nessa manhã, para você que quer um estudo, uma Bíblia de estudo. Poxa, eu não sei qual. Eu quero indicar essa Bíblia de estudo aqui, ó, da NVT. Essa nova tradução que de vez em quando eu uso nos cultos, né? A nova versão transformadora, eles incluíram uma Bíblia de estudo excelente, um tema bem sintético, bem objetivo, muito bom para você investir aí na sua vida espiritual. E um outro livro que eu sempre cito ele nos meus sermões, a autora, ela usa... É demais. Esse livro, ele tratava especificamente sobre pornografia. E houve uma reedição desse livro, e eles trabalharam com ídolos do coração. E aí ele fez um tema mais abrangente, falando de vícios. Você tem vícios, você tem coisas que... você come demais, você bebe demais, você tem problema com pornografia, você tem alguns vícios que você não consegue abandonar. Olha, esse livro é excelente, é um livro muito bíblico, a autora, ela tem outros livros que depois eu posso estar trazendo, e Aprendendo a Desejar Somente Deus. É uma edição revisada e atualizada desse livro, e ele tem um apoio aí da Associação Brasileira dos Conselheiros Bíblicos, né? Só cabeção, indica esse livro para pessoas que sofrem. Se não me falha a memória, algumas pessoas na Cristolândia estavam usando esse livro como um livro discipular. Bem, Ídolos do Coração, um Comende com a Salma, ela pode estar trazendo para você. É excelente esse livro, e eu estou aqui, é um livro que está sempre comigo, eu estou fazendo algumas observações, e quem sabe a gente fazer um trabalho aí na quarta-feira com esse livro, Ídolos do Coração. Agora, vamos orar. Senhor, eu quero agradecer por essa manhã, por esse tempo que estamos reunidos aqui, por Tua presença em nosso meio. Fala aos nossos corações nessa manhã, Senhor. Usa Tua serva, o louvor da Tua glória. É assim que nós te pedimos, te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Anísia, é com você. E agora, Amém. Até domingo, até o culto da noite, que nós vamos trabalhar sobre a carta da esperança, da alegria, né? O segredo da felicidade. Eu falo para você qual será o tema de domingo. Eu e a Anísia vamos ter uma conversa aí, essa tarde, e aí a gente vamos levar para você qual será o tema da próxima aula de EBD. Anísia, é com você, Deus abençoe. Amém. Vamos lá. A gente vai pensar hoje um pouquinho a respeito da parábola do juiz iníquo, do capítulo 18 de Lucas. Nós primeiro vamos estar lendo a parábola, e depois nós vamos tentar extrair alguma coisa dessa parábola aqui. Tem muita coisa para ser vista. Como a parábola da semana passada, ela é a mesma coisa, ela é uma história que parece simples, mas ela é de difícil interpretação, traz temas teológicos complexos. Sua câmera não abriu, tá? Só para avisar. Não abriu? Tá aberta aí? Tá sim. Esse joinha. Tá tudo certo. Tá me ouvindo e me vendo, né? Tá tudo certo. Beleza. Sim. Aí. Agora deu.
Então, é uma parábola que traz temas teológicos complexos, e como a da semana passada, não vai ser falando rapidamente que a gente vai conseguir falar tudo. E o pastor, ele está escolhendo as parábolas, eu acho que a dedo, ele fica olhando lá e fala, é essa aqui. E ele escolheu essa hoje, e a gente vê que ela é uma parábola que precisa escafunchar, destrinchar muito, e a gente vai conseguindo achar coisas interessantes nessa parábola. Primeiro que nós falamos nas outras aulas que nós não podemos sair lendo uma parábola, um trecho da Bíblia, sem antes ler antes e depois. Primeiro precisamos situar o texto que a gente está lendo, identificar algumas coisas. Nós vemos no capítulo 17, Jesus falando da vinda do reino. E ele é interrogado ali pelos judeus a respeito da vinda do reino. E em seguida ele passa, então, a explicar para os seus discípulos algumas coisas a esse respeito. Então, a gente já tem uma direção mais ou menos do que essas parábolas que ele está contando após isso vai nos dirigir para esse lado. Pensando nisso, nós vamos ler o texto de hoje, que é o Lucas 18, do 1 ao 8. Diz assim: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus e nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então, essa é a primeira parábola aqui, de outras que ele vem contando após ele ter dado início a essa conversa lá atrás. Então, a história aparentemente simples, como eu falei aqui, mas ela exige alguma dificuldade de interpretação, nós temos aqui, porque vai falar da volta de Jesus, enfim. Nós precisamos analisar isso com atenção. Então, nós vamos começar fazendo aquele esquema de observação do texto. Embora seja o básico, como a gente aprendeu aqui, que nós não vamos fazer assim, algo aprofundado, muito complexo, porque o tempo não dá, mas aquilo que já foi ensinado nas aulas passadas, né, para nos ajudar a descobrir algumas coisas. Então, nós temos aqui o texto falando de oração, lá para o final vai falar de quando vier o Filho do Homem. Então, são textos que precisam ser estudado com atenção. Então, nós temos ali o versículo 1, que disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Isso é uma observação do evangelista. A parábola começa no versículo 2. Então, isso é muito importante para a gente não considerar toda parábola. O texto tem umas parábolas aí atrás, que a parábola é 2 versículos só no meio de um textão enorme. Mas como tem aquele título lá, a gente lê como todo. Então, a gente tem que observar que esse versículo 1 é uma introdução do evangelista e não faz ali, não é a parábola. Do versículo 2 ao 5, aí sim, é a parábola, e do versículo 6 ao 7 seria a aplicação da parábola. Então, pode ver que a parábola seguinte
Não pode ler as coisas isoladas por isso, porque a parábola seguinte segue o mesmo padrão. O versículo 9 ainda não é a parábola, é a introdução do evangelista. É a introdução de Lucas. O versículo 9, lá da frente, diz, propôs também essa parábola. Ele está fazendo aqui uma introdução daquilo que ele vai falar. Então, a gente destrinchando aqui a parábola, cada parábola é escrita de uma forma. O versículo 2 fala do juízo, o 3 da viúva, o 4 do juízo, o 5 da viúva. Não é um texto falando, como outros que a gente leu, que tem aquela parte que é de um, a parte de outra. Aqui vai alternando os versículos. Aí a gente começa aqui, então, a analisar os versículos. Jesus, naturalmente, nessa parábola, não está comparando Deus com o juiz iníquo. E isso é muito importante pensar. Esse juiz iníquo, injusto. Quando ele fala que o juiz iníquo atendeu. E o Deus atende também. Não é uma comparação com o juiz iníquo. É o que os estudiosos chamam da parábola que faz parte daquele grupo de quanto mais. Olha, esse juiz iníquo faz isso. Quanto mais Deus que é bom. Então, isso a gente tem que já começar analisando por esse lado. O texto, a ideia que passa é, se um homem ímpio faz o bem, mesmo que por motivos maus, quanto mais Deus que é bom. Então, não há uma indicação, não há indicação, por exemplo, esse texto, de onde eles estavam quando isso aconteceu. Mas a gente precisa identificar tudo isso, porque precisa para fazer sentido para nós. Então, olhando o capítulo anterior, que eu já falei, do capítulo 17, dá trabalho justamente por isso, que a gente tem que pesquisar um pouquinho, não é apenas ler o texto, mas a gente precisa saber para quem que ele estava falando, com quem que eles estavam conversando. Jesus estava conversando, ensinando quando ele disse isso. Então, o versículo 18 começa falando que ele estava dizendo para alguém, disse-lhe Jesus uma parábola, mas não fala que mudou os ouvintes. Não mudou ali o auditório. O capítulo 17, o versículo 22, estava falando, que ele estava falando lá, interrogado pelos fariseus, o capítulo 20, e vai. O versículo 22 diz, a seguir dirigiu-se aos discípulos. Virá um tempo que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. E aí ele começa a conversar com os discípulos, e aí, então, segue, não fala que mudou o auditório. Então, a conversa estava sendo dirigida aos discípulos. O texto começa a falar de oração, da segunda vinda de Jesus, lá no final, e a história diz respeito à persistência na oração durante esse intervalo de tempo. Quando os que oram não veem resposta para suas orações, é fácil ficar desanimado, desencorajado e até desistirem de esperar. No final da parábola, ele vai falar de fé. Então, quando demora muitas respostas, as pessoas ficam desanimadas e eles ficavam, como nós ficamos também. Mas a orientação é que devemos continuar orando. O ensino de Jesus, aqui no caso, vai além dos ensinos dos judeus, que orientava que teria um período definido de oração. Se você conhece lá, já leu lá em Deuteronômio, você vai ver que tinha um período definido, 3 vezes ao dia. Depois, se os irmãos quiserem marcar, Deuteronômio 6, 10, tem essa descrição de como devem ser feitas as orações. E Jesus vem trazer agora falando de um novo jeito de orar sem esmorecer. Durante esse tempo de espera. Aí vem o versículo 2.
Diz assim: havia certa cidade. Lembre-se que a gente vai lembrar de novo aquela história. As parábolas, as pessoas não têm nome, os lugares não. É tudo colocado dessa maneira para que a gente possa identificar o que aquilo pode dizer para nós. Por exemplo, pode ser qualquer cidade. Havia certa cidade. Afinal de contas, juiz corrupto, viúva necessitada, existe em qualquer lugar. E ainda hoje existe também. Então, era a didática de Jesus ensinar dessa maneira. Aí fala que havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Olha como Jesus tem um jeito peculiar de ensinar. 2 Coríntios 8, 21, diz assim: pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Precisamos, pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Aqui temos um juiz que não teme a Deus e não teme os homens também. Não respeitava os homens também. Ele era um juiz que era controlado por suas próprias ideias. Conforme a lei do Antigo Testamento, quem já leu, sabe que a orientação para o juiz naquela época devia ser temer a Deus. Embora existisse leis que julgavam os juízes que não agiam corretamente, que maltratavam o próximo. Então, em muitas sociedades do Antigo Testamento, os juízes eram severamente punidos. Mas esse juiz da história, ele não tinha medo. Ele não tinha medo. Porque muitas vezes, como hoje também, ele deveria conseguir escapar por meios de subornos, escapar por meios que a gente não... escusos, como se acontece hoje. A gente vai falar muito, muito isso. E ele se conhecia. E ele sabia, ele mesmo declarava com a boca dele. O versículo 4, ele vai dizer: bem que eu não temo a Deus e nem respeito os homens. Aí tem a viúva. A viúva é o símbolo de uma pessoa indefesa. Se nós fôssemos trazer isso para o nosso dia, a viúva seria uma pessoa indefesa, que não tem ninguém por ela. Tem ninguém para defender. O texto não diz quem era o adversário dela. E nem o que essa mulher reivindicava, mas devia ser alguma injustiça que ela sofreu. Ela não tinha dinheiro para dar para o juiz, né? Como hoje muitas pessoas subornam os juízes, e nem um defensor para ir lá fazer uma pressão para julgar a causa dessa mulher. Mas o que essa mulher tinha? Uma mulher pobre, viúva, não sabemos muito a respeito dela, mas ela havia sido vítima de uma injustiça. E cuja alternativa que sobrou para ela era recorrer ao juiz, ao tribunal. Lembrando que o tribunal naquela época, ele pertencia aos homens. Então essa mulher não teria ido lá se expor de uma maneira que talvez ela nem conseguisse falar com ninguém lá. Ela não teria ido se a necessidade dela não fosse muito grande, se não fosse uma causa grande. Mas o que ela tinha? Só a razão, que ela acreditava de que ela estava com a razão. Ela não queria vingança, ela não queria nada, ela só queria que a causa dela fosse julgada com justiça. E ela foi persistente. Ela tinha isso com ela, a persistência de estar lá pedindo para poder falar com o juiz, para poder fazer com que ele atendesse a causa dela. Então, a persistência dessa mulher finalmente esgotou o juiz.
Ele atendeu. Só que a gente precisa pensar, a gente está falando do juiz Inico, e depois fala do quanto mais Deus que é bom. Esse juiz atendeu essa mulher não por bondade, não porque ele era bom, mas ele fez isso para se livrar logo dela, para que ela deixasse em paz. O versículo 5, né, aí o texto continua ali, fala da viúva, que ela foi lá para poder ele julgar a causa dela. Ele, por algum tempo, não quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus e nem respeito os homens. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua casa para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Aí eu fui fazer uma pesquisa para saber o que significava esse venha molestar-me. Né? Em algumas traduções está aí, acho que esbofetear-me, uma coisa assim. Mas a tradução desse molestar é dar um olho preto. Ou seja, dou um soco no olho, ela vai me dar um soco no olho e eu vou ficar com o olho roxo. Obviamente que nessa parte do texto, ele está usando uma metáfora, que essa mulher não ia lá dar um soco no olho do juiz e deixar ele com o olho preto. Com o olho roxo. Mas é isso que significa. Ele fez para se livrar de um incômodo. Então, se o juiz Inico pode, por vezes, fazer justiça, muito mais nós devemos esperar em Deus. Que Deus fará justiça por nós. Veja, lembre-se do que eu já falei aqui. Ele não foi bom porque atendeu a viúva. Não houve bondade. Ele estava pensando nele. Eu quero paz, eu quero sossego, eu não quero que essa mulher venha me importunar mais, eu vou atender logo essa mulher, ela me deixa em paz. Ele em nenhum momento falou, coitada dessa mulher, está sofrendo uma injustiça. Eu vou julgar a causa dela porque ela precisa resolver isso. Ela precisa de alguém que faça justiça por ela. Ela é viúva, ela é pobre, ela está passando por uma necessidade, então eu vou julgar. Não, ele estava pensando nele, para se livrar dela. Então ele julga a causa dela. E aí ele vai seguindo. Não fará, o versículo 7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Olha uma pergunta para nós aqui. Se o juiz Inico foi capaz de fazer isso para essa mulher diante da insistência dela, não faria Deus a mesma coisa para os seus que clamam a ele de dia e de noite? Aí o texto fala dos seus escolhidos. Aí vamos voltar de novo lá para o Velho Testamento. Quando eles usavam esse termo no Velho Testamento, era para se referir a Israel. Tanto a nação, ao povo eleito, a nação santa, o sacerdócio real, exclusivo de Deus. Então, era o povo escolhido. E para nós hoje aqui, vamos dizer, são os seus servos. Não podemos ler esse texto e pregar a respeito dele, falando só dos privilégios dos escolhidos. Deus vai ouvir as minhas orações, vai resolver as minhas queixas, porque se o juiz sendo ruim ouve, Deus sendo bom vai ouvir as minhas orações. Eu reivindico e eu sei que ele vai ouvir. Não podemos pensar nesse texto só em termos de privilégios. Precisamos olhar para esse texto e pensar em deveres. Você precisa olhar para esse texto e ver deveres. Onde eu entro aqui nessa história? O texto diz, não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite. Esse povo escolhido clamava dia e noite, persistia na oração, buscam a Deus. A atitude de só quem reconhece que é necessitado de Deus, da sua justiça e da sua misericórdia faz. E esse princípio
não é estranho para quem conhece a história da Bíblia, a história do Antigo Testamento. Lembra do povo que orava, Deus atendia, abençoava. O povo esquecia de Deus, sofria. O povo lembrava de Deus, orava, Deus abençoava. E o povo esquecia de Deus e novamente era aquele círculo. O princípio não é estranho para nós. Deus é fiel para agir em nossa defesa, defender as nossas causas, mas quando o povo se afasta de Deus, quando nós nos afastamos de Deus, deixamos de buscar, a gente perece. Ah, mas Deus é bom, é justo, é fiel e a misericórdia vai julgar a minha causa de qualquer maneira. Queridos, você precisa analisar um pouquinho esse pensamento. Deus vai agir em defesa dos seus filhos, não só agora, como no dia do juízo, está dizendo aqui. Mas você precisa fazer a sua parte. Você está se encaixando dentro desses parâmetros aqui? Você está se encaixando dentro daqueles que buscam, que persistem, que clamam dia e noite? E muitas vezes Deus adia a resposta das nossas orações, como aconteceu aqui, que a viúva persistiu por muito tempo, com o juiz iníquo. Deus, ele adia a resposta visando um propósito de fortalecimento dos seus, para que eles possam ser fortalecidos, encorajados, enquanto sofrem, no momento de maior necessidade. Mas isso não é falado nem nas escolas bíblicas, nem nos púlpitos e nem em lugar nenhum. Por quê? Porque isso não dá ibope, não enche igreja, e as pessoas não gostam de ouvir. Essa ideia não é aceitável hoje. De que Deus não responde às nossas orações imediatamente com o propósito de nos fortalecer, com o propósito de nos dar material, nos dar sustância, para poder ser um crente maduro, ser um crente que busca com mais... vendo realmente a necessidade que tem de Deus. Mas é melhor se passar essa ideia hoje de que aqueles que sofrem, Deus atende imediatamente. Porque se até um juiz ruim atende, imagina Deus que é amoroso e bondoso. Vai atender na hora que eu quero. Então, essa ideia tem que ser dita também. Esse povo não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que aí clama dia e noite, embora pareça demorados em defendê-los? Mesmo que haja demora durante esse tempo, você precisa persistir na oração, na busca, no serviço do reino. Lembra do capítulo 17, Jesus estava falando lá a respeito quando viria o reino. Ele começa a orientar os discípulos justamente nessa área. Quem são as pessoas que farão parte do reino? As pessoas que buscam, que não desistem, que insiste, que se declara necessitado a ponto de não esmorecer. Aí o versículo 8 traz uma palavra interessante. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Devemos ficar atentos que esse depressa não é o nosso depressa. É o tempo de Deus e não o nosso. O nosso tempo é diferente de Deus. Digo que um ano para Deus, um dia para Deus é como anos e 1000 anos como um dia. Então o tempo é diferente. E essa demora não será tão grande assim, se a gente for pensar bem. Afinal, Deus tem muito mais prazer em fazer justiça do que esse juiz que fez justiça para essa mulher. A pergunta que nós temos que nos fazer diante desse texto é: vamos perseverar e guardar com fé
aguardar com fé durante essa espera, durante esse tempo de espera, até Jesus voltar? Então, Jesus está falando da ação rápida. Deus vai atender seu povo com justiça depressa. Mas quando? Quando o tempo chegar. Quando o tempo chegar. E que tempo é esse? Quando Jesus voltar. Quando o tempo chegar. O versículo 8 vai dizer: digo-vos que depressa lhe fará justiça. Parte B. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Não está falando aqui que significa que quando Jesus voltar não vai achar crente. Vai estar dizendo que a característica das pessoas que estão vivendo na terra naquela ocasião não será a fé. Jesus vai continuar falando, do versículo 9 para frente, o mesmo assunto. Por isso que a gente tem que ler o capítulo como um todo. Né? Se a gente fosse resumir aqui o que a gente leu até agora, a gente vai entender que a oração vence o medo, porque aquela mulher poderia ter recuado diante de tantas coisas que a impediam de chegar lá. Ela não recuou, ela persistiu, ela estava numa situação desfavorável, sem dinheiro, viúva, sendo mulher, tudo difícil. A persistência, a gente tem que ter ela sempre no nosso dia a dia. É recomendável ter persistência. Porque senão a gente esmurece diante da demora. Saber que a nossa oração ela é dirigida a um Deus amoroso. Não é dirigida ao juiz iníquo, que quando der na telha dele, na boa vontade dele, eu vou atender essa mulher aqui. Não. A nossa oração é dirigida a Deus, a um Deus poderoso, que tem misericórdia e amor por nós. Tanto que ele não olha a nossa condição, o nosso merecimento. Ele nos atende. Deus ouve as nossas orações. Deus continua agindo na história. Ele realizou, ele está realizando e realizará. Depois de uma outra aula aí, nós vamos falar sobre esse verbo, esse processo, né, de aconteceu, está acontecendo e continua acontecendo. Uma hora nós vamos chegar na aula aí que o pastor vai dar e explicar a respeito desse assunto aí, desses verbos aí. Então, talvez, o texto fala, Lucas usou, Jesus usou na sua parábola, uma mulher talvez para nos mostrar que não existe impossibilidade quando há insistência, quando há persistência, quando há fé, quando há busca. Aí vem o clamor. Orações, queridos, requer autoexame. Agora eu vou ensinar para vocês a chave. Agora, aquele momento de expectativa. A chave da resposta da oração. Ó, pastor, pega aí para falar de noite, que nós vamos... os pastores, as igrejas, hoje em dia, os púlpitos falam muito isso. A chave da resposta da oração. Vou falar aqui agora. A oração dirigida a Deus requer um autoexame. O versículo 7 diz: não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite. Suas orações serão respondidas quando você encaixar minimamente nesse quesito. Leva-se uma vida sem busca, sem fé, relaxadamente, sem serviço no reino. Queridos, não estou querendo dizer aqui que se você trabalhar no reino, você servir a igreja, você servir dar o dízimo, você fazer as coisas no reino de Deus,
Deus, você está trocando com Deus resposta de oração. Absolutamente, não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando que quem busca com persistência, com trabalho, com vontade de servir, Deus conhece o seu coração e julga a sua causa. E isso a gente precisa ter em mente. Nós desistimos muito fácil daquilo que nós queremos em relação a Deus. Lembre-se que o texto está falando as parábolas de Jesus que nós lemos aqui, ele está falando de pessoas que vão ficar dentro e que vão ficar fora do reino. Quem vai ficar dentro do reino? Aqueles que não desistem, que buscam de dia e de noite. Então eu tenho que sentar com todos os meus pedidos de oração, fazer um autoexame. Porque, assim, amados, às vezes, nós não queremos fazer nada. Nós queremos falar, Deus é bom, misericordioso, Ele está vendo meu sofrimento, Ele vai me ajudar. E eu não tenho coragem nem de expor para Ele aquilo que eu quero, de abrir o meu coração, de confessar os meus pecados. Nós temos a oração que Jesus nos ensinou, que traz esse modelo de como nós devemos orar. Então, faça um autoexame da sua vida diante de Deus. Essa mulher pensou nos prós e nos contras, mas ela tinha uma causa. Eu tenho uma causa, eu estou sofrendo uma injustiça e eu vou lá. Eu não sei quantas vezes eu vou, mas eu vou pedir até ele me atender. Parece fácil isso que a gente está falando, mas não é, queridos. Não é. Os tempos são maus. E essa lição de Jesus é um encorajamento para os cristãos. Essa parábola pode sim ser aplicável na nossa vida. Que é uma busca para que as nossas orações sejam respondidas. As nossas causas sejam julgadas. E o texto já está dizendo, as nossas orações precisam ser abundantes e persistentes. Deus não vai ser como o juiz. Eu vou responder logo a oração dessa mulher para ela parar de me atormentar a cabeça. Não é assim que Deus age. Então, precisamos atentar aos detalhes dessa parábola. Oração deve ser abundantes e persistentes. Como eu falei na outra parábola, vou falar agora também. Assuntos aqui que precisam uma aula à parte para tratar só desse assunto em particular. Então, nós vamos nos limitar aqui, né? Até para poder dar um tempinho aí para o pastor complementar e corrigir alguma coisa que saiu errado e os irmãos poderem falar também. Porque nós precisamos estudar os temas, mas, assim, num dia só a gente não consegue. A Bíblia, ela tem isso de maravilhoso. Ela é uma fonte inesgotável de ensinamento. E isso é bom, não é ruim, porque nós não conseguimos falar tudo. Mas nós podemos falar aí da segunda vinda de Jesus, nós podemos falar a respeito de uma série de coisas que precisa de uma aula à parte. Então, só para eu fechar minha fala, para poder dar tempo para o pastor e para os irmãos, a gente precisa entender que a oração, Jesus usou essa viúva como exemplo, para exemplificar uma situação de insistência, de persistência que levou essa mulher a ser atendida. E a oração é a comunicação vital dos discípulos, Jesus estava falando para os discípulos, no caso, para nós também, nos tempos difíceis que a gente está vivendo hoje. Nós estamos passando por tempo que, se não é Deus e a nossa busca por Deus, a gente não consegue suportar. Nós temos visto pedidos de orações nos grupos das igrejas de pessoas que estão sucumbindo porque não tem essa direção de Deus. Nós necessitamos desesperadamente de Deus. Nós precisamos dizer isso a Ele. Então, nós precisamos entender que a oração, em tempos difíceis, ela é essencial.
Por quanto tempo nós devemos orar? Por todo o tempo, até estabelecimento do reino. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Mas, enquanto isso não acontecer, nós temos que estar batendo na porta, buscando, insistindo e ficando firme na fé. Mesmo que demore. Então, vamos ler esse capítulo 18 de uma maneira assim, completo. Vamos ler tudo. O versículo 1 do versículo 8 vai falar aqui, resumindo o que eu falei. A oração persistente, né, enquanto se espera a justiça de Deus a nosso favor. Ela buscou ali insistentemente, até o juiz fazer justiça. Nós vamos orar persistentemente, até Deus fazer justiça a nosso favor. Não importa quanto tempo demore. O que importa é a nossa caminhada, de não esmorecer durante esse tempo até chegar lá. E se você continuar lendo, que o texto vai continuar falando de oração, continua falando que a dependência de Deus, não baseada na sua justiça própria, é o segredo para que as nossas orações sejam respondidas. Lembra lá, foram os dois orar no templo, lá, e o fariseu ficava de pé, orava com aquelas orações bonitas que os irmãos conhecem aí, e o outro humildemente orou também, pedindo a misericórdia de Deus porque ele era pecador. E Deus ouviu ele. Então, não é na sua justiça própria. O segredo das nossas orações está na dependência de Deus. O publicano dependia de Deus. O fariseu, não. Dava a impressão que o fariseu é que estava fazendo um favor para Deus orando. De tão pomposo que era aquela oração. Então, nós precisamos também reconhecer a nossa situação, a nossa condição de miserável, orar insistentemente, até que o reino do nosso Deus seja estabelecido, até que Jesus venha. Ah, mas isso vai demorar. Não importa. Você vai insistir até que ele venha. Amém, irmãos? Olha, se os irmãos falam alguma coisa aí para me ajudar, que eu vou beber um gole de água. Fala, pastor, alguma coisa aí. Algum irmão tem alguma pergunta? Interessante. Pode complementar, pastor. Corrija aí e fala. Não tem o que corrigir, né, irmãos? A Bíblia, ela fala por si. Fala não. Percebam que quando a gente lê o texto e é honesto com aquilo que está sendo apresentado, como ele fica mais rico e mais cristalino. Como você se situar como numa bússola, andar no meio do mato e você arranjar o caminho de volta. E eu percebo que todas as vezes quando nós conseguimos construir, pregadores, professores de escola bíblica, conseguimos construir esse caminho de volta à pregação do evangelho, tudo fica muito mais fácil. E aí, quando situa introdução, desenvolvimento da parábola, aplicação, e Jesus falando para quem fala, conteúdo, tudo isso faz com que agora, e eu espero você, meu irmão, possa ler as parábolas com um olhar mais crítico, possa ler a parábola identificando isso. Aqui é o desenvolvimento, aqui é a fala, aqui percebe que a Anísia destacou quando ela fala assim, aqui é uma introdução do evangelista. Ela está dizendo assim, essa parte aqui foi ele que falou, essa parte aqui é Jesus. Para mostrar para a gente como ler a parábola. Porque, às vezes, o grande erro é ler numa tacada, e aí eu só quero destacar isso. O capítulo 18, verso 1, ele diz assim, então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. É uma notinha é como uma notinha de rodapé. Mas a parábola mesmo começa com abrindo aspas. E disse Jesus, em certa cidade havia... Aí começa. Ali foi um rápido comentário, mas o que é importante mesmo para absorver a parábola, e eu estou lendo aqui na NVI, tá? É o que de fato Jesus vai dizer.
Porque se a gente ficar só com aquela notinha, é uma síntese. O que Lucas diz é algo sintético, é bem curto, mas o que importa mesmo é o que a parábola vem em seguida. E é interessante também outra coisa, que em seguida vem a parábola do fariseu e o publicano, né? Que é aquele irmão que ora e fala assim, ó Deus, você tem que estar orgulhoso de eu estar orando aqui por ti. Ainda bem, Deus, que eu estou orando. E aí, em seguida, no verso 15, se você perceber, na sua Bíblia, aí, espero que esteja aberta, no verso 15 até o 17, vai falar da relação de Jesus com as crianças. Era a viúva fragilizada, que naquele contexto hebraico, judeu, era uma pessoa que não era nem contada no meio do povo. Uma viúva era uma pessoa necessitada, não tinha Bolsa Família, não tinha auxílio emergencial, não tinha nada. Ela não tinha nem... E é interessante, a Anísia destacou uma coisa que nem o João Macaco destacou. Geralmente, lembrando lá quando a gente fez o estudo lá da Ruth, a Ruth ainda teve um provedor na família. Lembra que ela procurou um provedor? Essa não tinha. É interessante. Ela era tão necessitada, ela era tão fragilizada, essa mulher, que ela não tinha nem alguém para ir lá, porque mulher não se falava com homem. A mulher abusada, ousada, né? E ela vai lá, viúva. Então, ela é desprovida de qualquer tipo de proteção. E aí depois Jesus vai falar no verso 15 de criança. Parece assim que é um assunto, respirou, escreveu outro. Mas quando Lucas escreve, ele está dando sequência a todo que aí ele vai falar das crianças. E aí Jesus diz, olha, no verso 17, digo-lhes a verdade, talvez na sua tradução dela, em verdade, verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. O tema continua, na entrada do reino. Jesus continua falando do reino. Uhum. De quem vai ficar dentro e quem vai ficar fora. Exatamente, a entrada. Como que entra? Qual é o passaporte para entrar? Você tem que pensar. E é essa a grande... E é interessante que desde o capítulo 12 de Lucas e vai até o 18, passa um pouquinho, 19, com esse assunto. Como entra no reino? Quem entra no reino? Os que ficam de fora? Quem vai ficar dentro? E você? Questionando, e vocês? Em alguns momentos, Jesus joga para os discípulos. E vocês? Vão fazer assim também? Era só esses destaques e como a gente pode pegar um texto bíblico e trazer para que ele possa... e sempre lembrando, o juiz era uma figura que era defensor, não era igual a nossa, o Estado laico. O Estado era laico. Nosso Estado é laico. Lá não. Lá era um Estado teocrático. Então, quando se fala de juiz, passa pela religião. Esse juiz é algo tão irônico, e ao mesmo tempo incomum, é um juiz sem nível. Porque, na verdade, ele defendia a lei. Como que ele não cria em Deus se ele defendia uma causa que não é igual ao STF, que os caras podem ser ateu. Só para você entender como é absurda essa história de Jesus. E é por isso que os fariseus ficam doidos. Como pode ter um juiz? Como pode ter um cara que é juiz e que deveria defender a lei? É claro... Era amplo, ele defendia a lei, ele dizia se a pessoa podia entrar ou não no templo, se estava puro ou impuro, separava o casal, a mulher queimou arroz, então pode separar. E aí ele tinha esse poder, o juiz. Mas aí, quando entra o Império Romano, eles começam com outros poderes. Os Césares, eles entram usando essa cultura judaica para dizer, esses caras aí que vão ajudar a gente a defender o império. Então, esses homens já não havia mais uma preocupação na defesa da lei hebraica. Eles se corromperam e viviam, é claro, igual os publicanos, no intuito de quê?
de defender o império. Então, ele já não... E o reino, é lindo isso aí. Jesus dizer assim, sobre reino e falar de juiz naquele contexto. Porque aquele juiz do contexto, ele não defendia o reino dos céus. Ele defendia o reino e o império temporal do César, dos imperadores romanos. E isso é maravilhoso nessas parábolas que Jesus usa o termo juiz, que mostra que esse juiz estava muito longe de ser aquele que, de fato, deveria ser um defensor do reino dos céus. Ok, irmãos? Alguém tem algum... Amém, igreja? A dificuldade, às vezes, quando se fala desses estudos, assim, que a gente vai analisando o texto, o que acontece muitas vezes, diante de pregações e de muita coisa que a gente vê, é que as pessoas começam a falar muita coisa de dedução que a pessoa teve e começa a colocar muita coisa. Pode-se pegar só esse versículo 1 e introduzir, com essa introdução, e fazer uma mensagem para domingo à noite? Pode fazer. Mas você vai explicar como? Como foi por que foi dito isso? Por que Lucas fez essa introdução? E desanimado do quê? Simples. Desanimado do quê? Da vida? Você está desanimado da vida? Mas está desanimado, meu irmão. Então, você não veio para o culto hoje, o tempo está meio ruim, ficou desanimado, eu não vou no culto, não. Não é esse desânimo, não, querido. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E muitas vezes, quando a gente chega, ou o pastor chega com a simplicidade do evangelho, as pessoas não querem aceitar. Porque se colocar muito floreio ali, a pessoa fala, olha, nunca vi falar um negócio desse, que bonito que ficou. Né? Que coisa impressionante. Mas quando você tenta estudar na simplicidade, que é o que a gente tem que fazer mesmo, você descobre coisas assim maravilhosas. É que às vezes dá um pouquinho de trabalho para fazer, e isso cansa o crente. Como foi falado na semana passada, o irmãozinho falou, o que é? Preguiça? É mau caratismo? É o que? Eu tô com o irmão. Né? Como dizia um antigo apresentador de televisão, dá trabalho para fazer, um falecido aí falava. Então, dá trabalho para fazer. Você tem que saber quem foi, o porquê que Jesus está falando isso aqui, qual a intenção de falar a respeito de oração, de reino, de vinda de Jesus, de como você deve orar. A minha problemática hoje com os pregadores coach spirit, eu não sei nem se eu estou falando certo, mas eu não sei falar isso aí, não. Esses pregadores agora, eles têm esse perfil, eles são coaches espirituais, né? Essa a minha intriga com esses caras, é isso, deles não serem honestos. Então, ele pega uma palavra desânimo, ele joga no Google, cai nesse texto. Aí ele vai dizer e vai florear, vai pôr uma música de fundo, vai usar palavras soltas e vai emocionando e pegando coisas alegoricamente. A minha briga com a alegoria. Isso aí já desde Agostinho, né? Esses caras que começam a inventar, Agostinho, eu estou falando do pai da igreja, lá do passado. Naquele período, eles precisavam usar de alegorias para fazer uma formatação bíblica. E hoje, de novo, começa essa pregação floreada, cheio de coisas que não está no texto. A gente vai falar de desânimo, mas peraí, se é esse desânimo aí que o irmão está cansadinho do trabalho, eu tenho outro texto, meu pai trabalha até agora e eu também trabalho, é esse o texto, não é esse aqui. Esse tipo de desânimo é outro texto, é outra conversa. Porque esse texto está falando dos últimos dias, da luta que o crente precisa ter e perseverar na sua espiritualidade. Então, é essa dificuldade nos nossos dias. E aí...